Bom, vamos lá, gente. Vamos para a nossa terceira aula de cálculo 3. Seguinte, deixa eu começar fazendo um breve. Vamos voltar um pouco a fita aqui, né? Vamos ver onde a gente está até agora. Bom, a gente iniciou a disciplina de cálculo 3. A disciplina de cálculo 3. Começamos falando das funções de várias variáveis, né? A principal diferença para o cálculo 1 é isso. É a questão de ser várias variáveis e transformar em um número real. Lá no cálculo 1, a gente pegava um número real, que chamava de x, né? E transformava ele através de uma função por f de x, né? Sua imagem f de x. Então aqui eu estou pegando um número real e estou transformando ele em um outro único número real. Já as funções de várias variáveis, que é o nosso principais elementos aqui dessa disciplina, a gente vai pegar um elemento, né, que é representado por mais de um número real, viu? No caso, ele é definido por mais de uma coordenada, coordenadas reais. Então, tipo assim, um cara que tem duas coordenadas, né, um par ordenado, um cara que tem três coordenadas, e até mesmo, não só necessariamente 2 e 3, viu, pessoal? A gente vê mais no livro 2 e 3, mas pode ser mais de 2, pode ser mais de 3 também. Pode ser 4 coordenadas, ok? E aí essa é a principal diferença do cálculo 1. A gente está pegando elementos que tem mais de uma variável, né? Mais de uma coordenada, e está transformando isso em números reais. Então, por exemplo, eu pego um par ordenado, eu pego um elemento que está no R2 e transformo ele em um único número real, através de uma expressão, né? Através de uma regra. Viu? Eu pego aqui, por exemplo, esse camarada que está no R2, né? O que é um camarada que está no R2? O que é um elemento que está no R2? É um elemento que ele tem duas coordenadas. Ele tem uma primeira coordenada no eixo x e tem uma segunda coordenada no eixo y. Ele é representado por dois números reais. E aí, através desses dois números reais, eu vou utilizar uma expressão, né? Uma lei, uma regra que vai me gerar um único número real. Isso é a definição de função, gente. Beleza, tranquilo, tá bom. Depois eu, no final da aula, eu coloco lá o link para vocês, na gravação. Viu? Então é isso. Funções de várias variáveis. Essa é a principal diferença. Pegar um elemento que é representado por mais de um número real e transformar em um único número real. Então a gente viu isso, essa definição. A gente viu que aquelas definições seguem as mesmas. Domínio contra domínio imagem é a mesma coisa de ser de números reais. A diferença, é claro, que é um aumento das coordenadas. Mas o domínio é o quê? O domínio de uma função são os pontos são os pontos que a gente vai jogar pela função, né? E ter transformações. O domínio é isso. A imagem são os pontos que são transformados pela função. Então a imagem está aqui, ó. A imagem está no contradomínio. Ah, por exemplo, eu peguei uma função e ela transformou nos números positivos. Então a imagem são todos os números positivos. Viu? A gente falou isso, né? Domínio de imagem. A gente fez representações geométricas, né? A gente pôde desenhar como é que é os pontos do domínio, fazendo isso. E aí, ó, a gente, na maioria das vezes, a gente trabalha mais no R2 e no R3, né? Nesses dois espaços, porque são espaços que a gente consegue mais visualizar de forma geométrica, que a gente pode desenhar, fazer um desenho para ver o que está acontecendo. Acima do R3, isso não é mais possível geometricamente, só de forma algébrica. Então, em alguns casos, né, em R2 e R3, a gente vai, às vezes, fazer o desenho do domínio, viu? O domínio da função, de várias variáveis. Beleza? Que mais? Acho que foi isso, basicamente, funções de várias variáveis, né? Claro que algumas coisas ficam em aberto, né? Mas a gente tudo vem lá da função de uma variável. Tudo que funciona lá em função de uma variável, a gente estende para cá, para várias variáveis. A diferença é só uma. Em vez de pegar só um número real, a gente vai pegar mais de um número real para representar um elemento. Mas a maioria das coisas tudo funciona lá. Por exemplo, função composta lá em uma variável funciona aqui também, viu? E aí, ó, depois desses conceitos, basicamente mais na aula 2, né, a gente introduziu o conceito de limite. Limite. Qual é a diferença para a função de uma variável lá do cálculo 1? É a mesma, quase a mesma coisa. A diferença é em relação à questão das várias variáveis. Em vez de eu estar se aproximando de um único número real, eu vou se aproximar, né, dependendo de quantas coordenadas eu tenho, eu vou também se aproximar por mais de uma coordenada, por mais de um número real, para estudar o comportamento da minha função. Viu? Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, f de x e y, para eu calcular o limite dessa função, eu vou se aproximar para um valor de x, para um valor de y, né?
E dessas aproximações eu vejo como é que a minha função se comporta. E desse comportamento é que eu tiro o limite da minha função. Se está indo para o mesmo lugar, é um limite, né? Vai ser aquele número real. E se está indo para coisas diferentes, né? Para resultados diferentes, a gente conclui que a função não tem limite. Um detalhe também principal é a questão das direções, né? Lá no limite de uma função, de uma variável, a gente só tinha duas direções para a gente se aproximar de um ponto. Por exemplo, numa reta só tem duas direções. Como é que eu se aproximo desse ponto aqui, gente, para estudar o limite? É só pela esquerda e é só pela direita, viu? Aqui não. Aqui é um ponto XY. Você não tem só duas direções, não. Você não tem só a esquerda e a direita, não. Você tem uma infinidade de direções. Então aqui você vai se aproximar de todas as formas possíveis de um ponto aqui, ó, no R2, por exemplo, e estudar como é que a função se comporta. Viu? Esse comportamento vai ser o nosso limite. Beleza? A gente viu essas definições aqui, não foi? Deixa eu ver o que mais a gente trabalhou. Eu acho que eu fiz mais ou menos assim. Eu só mesmo comentei a definição e fiz exemplos de forma direta. Então vamos lá. Eu quero fazer o seguinte agora com vocês. Eu quero finalizar essa parte de limites, porque está faltando falar um pouco de continuidade para encerrar, e aí a gente tentar responder algumas questões. Eu acho que dá tempo de responder algumas questões. Então vamos lá. Tudo isso, pessoal, acompanhando aqui o livro. Mas claro, vocês também podem consultar outro livro também. Fiquem à vontade. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui sobre o assunto de limites. E aí depois a gente parte para alguns exemplos, para algumas questões. Mas pergunta, gente. Qualquer coisa é só falar, ó, professor, me explica isso aqui e tal. Bora lá, vamos continuar aqui o assunto de limites. Eu vou só comentar algumas coisinhas aqui. Vou fazer de forma assim, bem, não tão assim detalhado, né? Vocês podem ver as coisas assim mais detalhadas, mais escritas, mais definidas no livro mesmo, viu? Aqui para a gente não perder tempo, eu vou colocar mais os resultados de forma assim direta. Tipo, por exemplo, aqui, aqui, o limites inteirados, né? Eu não vou botar todo um texto assim na definição agora. Eu vou mesmo só resumir e explicar por alto. Mas se você quiser ver de forma formal, toda detalhada, aí vocês olhem o livro, viu? Mas vamos lá. A ideia é finalizar limite e finalizar continuidade. Finalizar não, iniciar e finalizar. Bom, limites e continuidade. Aí, ó, a maioria das coisas, pessoal, tudo que funciona lá para o cálculo 1, para a função de uma variável, funciona aqui também. A gente só estende para mais de uma variável. Então, eu vou relembrar algumas coisinhas de cálculo 1 para a gente associar aqui, para vocês verem que é a mesma coisa. Primeiramente, o limite de uma função de várias variáveis, né? A gente vai associar que nem lá numa função de uma variável. Qual era a primeira coisa que a gente fazia para tirar o limite de uma função de uma variável? Era o quê? Era a gente pegar a variável da função, né, e trocar pelo ponto. Primeira coisa era isso, substituir. Se desse o número real, pronto, era o limite. Lembram disso? Por exemplo, o limite da função x mais 3 quando x tendia a 2. Primeira coisa que eu ia fazer para ver se essa função tinha limite, eu ia tentar substituir a variável pelo ponto. Então, se eu substituir aqui o x por 2, vai dar o quê? 2 mais 3, que é igual a 5. Deu um número real? Pronto, se deu um número real, é a resposta. Viu? E aí, ó, quando a gente substituía, né, e desse algum problema, tipo isso aqui, ó, se eu substituir o limite dessa função, quando x tende a 2, lá embaixo, né, o x por 2, ia ficar assim, 1 sobre 0. Aí já aqui no caso não é um número real, 1 sobre 0 não é um número real, isso aqui é um valor indeterminado. Quando dava indeterminado, aí a gente partia para o processo de simplificações. Lembram disso? Tirar a raiz, fazer conjugado, né? Dependendo do que é a função. Quando dava um valor indeterminado, a gente partia para certas simplificações. A ideia, gente, basicamente aqui é a mesma coisa. A ideia é basicamente a mesma. Primeira coisa que a gente vai fazer para estudar o limite de uma função, para ver se dá o número real, a gente vai tentar substituir. A gente pega a função, onde tem um x, a gente substitui pelo valor que está sendo aproximado, e onde tem um y, a gente substitui pelo outro valor que está sendo aproximado. Se isso aqui der o número real, beleza, aí é o limite da função. Ok? Se não der um número real, se der um valor indeterminado, por exemplo,
aí a gente precisa partir para um processo de simplificação. A gente precisa verificar de outra forma se a função vai ter o limite ou não. Viu? A gente não pode concluir nada de um limite se ele está dando, se ele estiver dando indeterminado. Isso não implica nada. Isso não implica nem que o limite ou existe ou que o limite não existe. Isso não implica nada. Indeterminado é indeterminado. Indeterminado é indeterminado. Não quer dizer nada. Não quer dizer nem que nem existe, nem que ou existe. Viu? Então, o que eu vou fazer quando der indeterminado, professor? Eu paro? Não. Quando der indeterminado, você precisa ver a função de outra forma, tentar mexer nela, tentar simplificar ela, para ver se o limite sai. Viu? E aí, dessa nova dedução é que você vai ver se vai realmente ter um limite ou se não vai ter o limite. Viu? Aí, ó, a questão da simplificação, o que eu vou fazer? Aí depende da função. Viu? Mas as ideias básicas lá da função de uma variável, vocês precisam ter em mente, gente. Aquela coisa, questão do cálculo 1. Vocês não podem ter esquecido disso, não. Tente dar uma relembrada. Por exemplo, quando eu tenho uma função do segundo grau, como é que eu simplifico essa função? Tiro as raízes. Quando eu tenho uma do segundo grau, tira o conjugado. Ou quando eu tenho uma raiz, né? Uma raiz somando ou subtraindo, tira o conjugado. Essas coisinhas vocês não devem esquecer jamais. Viu? Uma outra coisa também que a gente deve lembrar lá do cálculo 1 para a gente associar aqui para a função de várias variáveis. Aqueles teoremas, né? Todos aqueles teoremas em relação às operações em limites funcionam também, viu? Eu não sei se eu comentei isso na aula passada, mas tudo funciona. Aquelas propriedades em relação ao limite. Propriedades de limites. Deixa eu só mostrar para vocês aqui no livro. Tudo funciona aqui para funções de várias variáveis. Não. Ah, tá aqui. Ó, todas aquelas propriedades que acontecem lá, né, de uma variável, funcionam também para funções de várias variáveis. Então tá aqui, ó. Se eu tiver uma soma de limites, né, soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, né, potência, eu posso jogar a substituição dentro do limite, né, e depois tirar o limite. Então, eu posso quebrar a operação usando o limite. Então, se eu tenho duas funções somando e eu estou tirando o limite dessas duas funções somando, o que eu faço? Eu pego o limite da primeira função, né? Pego o limite da segunda função e somo os resultados. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Se eu estiver subtraindo, professor, se eu tiver duas funções subtraindo e eu estou tirando o limite, aí você tira o limite da primeira função, tira o limite da segunda função e subtrai. Multiplicando, a mesma coisa. Multiplica o limite dessas duas funções. Dividindo, pega também as duas funções, tira o limite da primeira função, tira o limite da segunda função e divide, viu? Então, tudo que acontece lá para a função de uma variável funciona aqui também para funções de várias variáveis. Não necessariamente só em R2, viu? Mas também para funções em R3 e R4 também funciona. Ok? Essas coisas, pessoal, vocês também devem ter de forma de um rascunho. Não vamos estudar matemática só olhando, não, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui agora, vocês precisam ter organizado aí num papel todas essas definições. Viu? Montem uma estratégia de estudo. Viu? Tem muito detalhe aqui envolvido aqui no meio. Bom, outra coisa aqui também em relação a limites, né? A gente pode comentar, trazer lá da função de uma variável, que é o seguinte. Alguns resultados que são lá de função de uma variável que funciona aqui também. O teorema do sanduíche. O teorema do sanduíche funciona aqui também. Quem que lembra do teorema do sanduíche? Alguém sabe o que é o teorema do sanduíche? Teorema do confronto. Lá em limites. Ninguém lembra? Ninguém tem uma ideia? Bora, meu. Ninguém lembra, pessoal. James diz que lembra, né? Mas que ele esqueceu.
Ninguém se entende, lembra assim, a ideia básica do que é o teorema de sanduíche, lá em limites. Já esqueceram, gente? Então, ó, não esqueçam. O teorema do sanduíche é como se fosse tipo um sanduíche mesmo. É assim, se eu tenho três funções, né, numa desigualdade, uma f, que é menor que uma função h, e essa função h é menor que a função g. Se eu tenho três funções aqui numa desigualdade, o que acontece? O teorema do sanduíche garante o seguinte: se essas duas funções aqui, ó, dos extremos, a função f e a função g, estão indo para o mesmo limite, então essa função do meio aqui, ó, ela vai ser pressionada e também vai para o mesmo limite. Também o limite dela vai ser L. Se eu tenho duas funções em extremos, né? F e a g, onde o limite delas é L, e a função h está entre a função f e a função g, então isso implica que a função h também vai para o mesmo limite dessas funções, vai para L também. É isso que diz o teorema de sanduíche. Aqui funciona também a mesma coisa, viu? Funções de várias variáveis têm uma desigualdade entre três funções, onde as duas ali do começo e a do final vão para o mesmo limite, então a função do meio também vai para o mesmo limite, viu? Isso funciona também. Outro resultado também que a gente pode tirar, né? Esse resultado é basicamente da propriedade de limites. Vem da propriedade de limites. É um resultado que é assim, ó. Se eu tenho uma função, vou botar aqui. Se uma função ela é limitada e outra função o limite dela é zero, não vou botar nem limite não. Se ela vai para zero, o limite dela é zero. Fica subentendido. Se eu tenho uma função que é limitada e ela está indo para zero, tem um teorema que garante que o limite dessa função, o limite da multiplicação dessas duas funções, né, quando tende algum ponto aqui, vou deixar em aberto, isso aqui vai ser zero. Então eu tenho duas funções, uma é limitada, a outra está indo para zero, então a multiplicação entre essas duas funções, o limite da multiplicação entre essas duas funções vai para zero. Limitada, gente, limitada é como o próprio nome está falando, né? Uma função limitada é quando as imagens, né? Todas as imagens dos pontos dessa função tá entre dois valores, né? Isso é ser limitado. Por exemplo, os números naturais é um conjunto limitado? Não. Ele é até limitado de um lado, né? Todos os números naturais, eles são maiores que menos um, menos dois, né? De um lado eles são limitados. Mas de outro lado não. Existe algum número aqui que é maior que todos os números naturais? Não. Então, por isso que os naturais não é um conjunto limitado. Limitado é que as imagens, né, todos os pontos estão entre dois valores, duas constantes. Por exemplo, eu vou pegar aqui o intervalo entre 0 e 1. Esse intervalo aqui é limitado? É. Todos esses pontos aqui eles são limitados. Eles podem estar entre duas constantes, ó, uma constante maior e uma constante menor. Por exemplo, esse intervalo aqui ele é limitado porque ele está entre 2 e, por exemplo, menos 1. Todos os pontos aqui são menores do que 2 e todos os pontos aqui são maiores do que menos 1. Então, esse intervalo aqui é limitado. É a mesma coisa para a função. Uma função ela é limitada quando as suas imagens, né, são menores que um número e maiores que um número também. Exemplo. Por exemplo, a função seno. A função seno ela é limitada. Vocês sabem disso, que a função seno é limitada? Qual é a limitação da função seno? Hein, gente? E isso, a função seno é limitada. Ela não passa suas imagens, claro, você vai olhar para as imagens. Elas não passam de dois valores, elas não passam de 1 e de menos 1. Todas as imagens aqui, ó, tá entre 1 e menos 1. Então ela é uma função limitada. A função parábola, x ao quadrado, ela é uma função limitada? Não, né? Ela não é limitada. Ó. Veja que ela sobe, que tanto desse lado como desse outro também. Ela não é limitada.
Ok? Limitada é isso. E aí, ó, então toda função que é limitada e a outra está indo para zero, então o limite entre a multiplicação entre essas duas funções é igual a zero. Ah, professor, isso aqui é óbvio, porque se uma está indo para zero, né, quando multiplicar vai ser zero. Não, não é tão óbvio assim não, gente. Isso só acontece porque a outra é limitada, viu? Isso não funciona para qualquer situação, não. Uma função está indo para zero e a outra não é limitada. Isso garante que o limite vai ser zero da multiplicação? Não. Isso só garante porque uma é limitada. Aí essa limitação, né, tipo, essa está entre duas constantes, aí quando é tipo, tá multiplicando por zero, aí vai dar justamente zero. Mas se não for limitada, isso não garante nada. O que é que acontece? Porque se ela não for limitada, ela pode ser assim, tipo, a função, ela tá indo para o infinito. Ela tá indo para o infinito e a outra tá indo para zero. Quando eu multiplicar essas duas funções, o limite vai ser zero? Não, porque fica algo assim, ó. Zero vezes mais infinito. Quanto é zero vezes mais infinito? Isso aqui é indeterminado. Se tiver indo para menos infinito, zero vezes menos infinito é indeterminado. Então, por isso que ela tem que ser limitada. Aí, como ela é limitada e a outra está indo para zero, aí está multiplicando, né? Aí vai para zero. Mas se não for limitada, você não garante que a multiplicação vai para zero, não. Espero que vocês tenham entendido isso. Somente aqui, esse óbvio aqui, ó. Ok? Outro resultado aqui de limites que a gente pode extrair lá da função do primeiro grau, né? Do primeiro grau não, a função de uma variável do cálculo 1, é o seguinte: todas aquelas funções exponenciais, seno, cosseno, tangente, trigonométricas, elas funcionam aqui também, viu? Elas são, na maioria das vezes, contínuas. Às vezes sai só substituindo. Na maioria das vezes sai só substituindo. Outras não. Outras você precisa simplificar. Então, alguns resultados que vocês não devem esquecer, que são esses, ó, lá da função de uma variável. Quando o x tendia a zero, né, e você tinha assim, ó, o limite do seno de x dividido por x, esse limite que é igual a 1. Vocês não devem esquecer desse resultado. A gente pode puxar esse resultado aqui para a função também de uma variável, que é o limite trigonométrico fundamental. Viu? A gente tem que achar que a gente vai usar esse raciocínio aqui. Então, o cálculo 1, basicamente, ele não deve ser esquecido jamais. Não só aqui em cálculo 3, mas também em outras disciplinas mais na frente. Por exemplo, quando vocês forem estudar análise, que é uma disciplina muito importante do curso, cálculo 1 vai entrar de novo, gente. Então, esses conceitos vocês não devem esquecer, né? E principalmente deve ter aprendido. Se não, professor, esqueci. Não tem problema, gente. Aí vocês façam o dever de casa. Vão assistir umas aulas aí passadas, vão no YouTube, vão pegar o livro de cálculo 1. Não tem problema, gente. A gente esquece mesmo. Até eu mesmo vou preparar uma aula aqui de cálculo 3, que faz tempo que eu dei. Às vezes eu preciso me preparar antes para ver alguns conceitos. Faz parte, né? E vocês também devem fazer isso também. Vão estudar cálculo 3, só que vocês esqueceram algumas coisas de cálculo 1, voltem atrás, gente. Viu? Voltem atrás. Sejam sinceros com vocês mesmos. Deixa eu ver aqui. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Podem falar, gente. Podem perguntar. Eu falei tanta coisa aqui, tanta coisa até agora. E vocês não têm uma dúvida de nada. Mais ou menos, né? Nenhuma curiosidade. Professor, mas isso tá. Eu, quando assisti às aulas, né, eu sempre era curioso. Tipo, o professor falou que quando a função é limitada, né, e a outra está indo para zero, então o limite da multiplicação é zero. Eu aqui, antes do professor falar, eu já perguntava, professor, mas se não for limitada, vai dar zero também? Isso é uma curiosidade, né, que pode ser até mesmo uma questão de prova. Só o cuidado, né, Alessandra? Questão do tempo. Quando você vai deixar essas dúvidas aparecer? Aí o problema é só questão do tempo, porque se você deixar perto da prova, aí já fica um pouco sem tempo de você responder as suas dúvidas que você tinha. Então, se vocês têm tempo, não deixe passar, gente.
O ideal é que seja o mais rápido possível tirar as dúvidas de vocês. Que pode ser um pouco tarde. Pronto. É só o que tem, gente. Só o que tem dúvidas aí na lista avaliativa, mesmo no fórum. Não deixe passar o tempo. Bom, já que vocês não querem perguntar nada, né? Vou dar continuidade aqui. Beleza. O que eu vou falar aqui agora? Ah, deixa eu falar desse negócio bem que tem no livro, né? Que é interessante. Limites inteirados, né? Limites inteirados. Limites inteirados. Seguinte, lá no cálculo 1, lá na função de uma variável, a gente tinha algo chamado de limites laterais. Lembra disso? Limites à direita, que a gente representava assim, pelo mais depois do ponto, e limite à esquerda. A gente colocava um menos depois do ponto. Aqui a gente não tem mais isso. Ah, professor, por que a gente não tem mais os limites laterais? Porque, como eu falei a vocês, a gente não tem mais agora só uma direção, não. Aqui antes a gente só tinha esquerda e a direita, então a gente podia analisar um limite à esquerda e um limite à direita. Aqui não, aqui se eu estou se aproximando desse ponto aqui no R2, eu posso se aproximar por aqui, 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 né? Tenho várias direções para se aproximar desse ponto. Então não tem mais essa questão dos limites laterais. Não, sem problema, Aline, viu? Fica à vontade aí. Não tem mais direções específicas, né? Que a gente tem uma infinidade de direções para a gente analisar o limite dessa função, ok? Então a questão de limites laterais não tem mais isso. A gente tem algo parecido. A gente tem algo chamado de limites iterados, viu? Aí aproveitando aqui, né, que eu não coloquei naquele pequeno rascunho que eu coloquei agora, ficou faltando falar bem aqui, né, eu vou acrescentar aqui. Antes de eu falar de limites iterados, ficou faltando aqui do teste dos caminhos, né? Olha, pessoal, isso aqui, ó, o que eu estou fazendo agora era algo que vocês deviam ter. Vocês vão fazer uma prova dia 23. O que vocês precisavam ter já de antemão? Um resumo de todos os tópicos que vão cair na prova. De todas as formas que estão sendo dadas em cada tópico. Ah, a prova é de limites. Então, botem no papel. Limites é isso, tal, 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 né? Limite de um polinômio. A gente faz assim. Limites laterais. A gente faz assim. Então, vocês têm que ter isso no papel. Vocês têm que se organizar dessa forma. Mas, enfim. Cadê? Teste dos dois caminhos. O que é o teste dos dois caminhos? Bom, uma utilidade dos limites laterais, né, lá do cálculo 1, é justamente usar para provar que a função não tem limite. Não tem limite ou até mesmo tem limite. É porque assim, lá nos limites laterais, né, o limite mesmo, o limite direto do cálculo 1, o limite de uma variável, você está se aproximando do ponto à esquerda e à direita ao mesmo tempo, desses dois lados ao mesmo tempo. E aí, desses dois lados que você vai concluir se a função tem limite ou não. O que acontece? Se o limite à esquerda dá um valor, se o limite à direita dá outro valor, aí a função ela não tem limite. Essa é uma das principais utilidades do limite lateral. É mostrar se a função tem limite ou não. Se os limites laterais forem diferentes, a função não tem limite. Se forem iguais, aí a função tem limite e o limite é aquele resultado. Viu? Aí aqui, funções de várias variáveis, como eu já falei, não temos só duas direções, não temos só a esquerda e a direita, não. A gente tem uma infinidade de direções. Então a gente basicamente segue a mesma lógica. Como é que eu provo, professor, né, que uma função tem limite não tem limite num ponto, né? Já que para ela ter limite, ela precisa ir para todos os lados, né? Tem que tomar todas as aproximações possíveis naquele ponto e ver o comportamento da função. Então vamos usar a lógica. Para provar que ela não tem limite em um ponto, basta então pegar duas direções diferentes. Você toma duas direções diferentes. E aí, ó, nessas duas direções diferentes, você mostra que o limite por uma direção dá um valor. E você mostra que o limite pela outra direção dá outro valor. E aí, se você mostrar que por um lado dá um limite e por outro lado dá outro, por outro caminho dá outro limite,
Então você conclui que a função ela não tem limite. Viu? Esse é o teste dos dois caminhos, principalmente para mostrar que a função não tem limite. Ok? E aí, falando de limites inteirados, né? Antes de eu falar de continuidade, para a gente depois responder algumas questõezinhas. Limites inteirados. É assim que escreve, inteirados. Né? Opa, não tem um aí não. Tem, é iterados. Deixa eu ver. É iterados. Falei iterados, né? É iterados. Limites inteirados. Bom, limites iterados é o seguinte: é a gente analisar o limite por cada uma variável. Né? Por exemplo, o limite de uma função de duas variáveis, né? A função f de x, y. Eu vou se aproximar do x o x por um número. Eu vou se aproximar de um y por outro número. Pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo, né? Mas a gente coloca assim letras diferentes, porque podem ser diferentes, mas podem ser o mesmo também. Ok? Então, ó, os limites inteirados é o seguinte: é a gente analisar o limite dessa função por cada uma das variáveis separadas. Tipo assim, é eu fazer o limite dessa função só olhando em relação a x, ok? Depois eu faço o resultado com o limite do resultado aqui, né? Olhando em relação a y, eu faço de forma separada. Primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou então, ou então o contrário. Eu faço primeiro o limite da função em relação a y e depois eu faço o limite em relação a x. Bom, deixa eu falar então a utilidade. Para que serve isso, professor? Né? Sempre tem uma utilidade. Para que eu vou fazer de forma separada? Isso, pessoal, não garante nada que a função tem limite ou não. Viu? Isso não garante nada. Mas a principal utilidade disso aqui, né? A principal utilidade disso aqui, toda função que tem limite, isso aqui acontece. Você pode fazer de forma separada. Logo, né, vamos usar a contraprova disso, né, para usar um resultado bastante importante. Bom, uma função não tem limite, ela não tem limite justamente quando os limites inteirados eles não são iguais. Quando esses resultados aqui forem diferentes, você pode concluir que a função não tem limite. Ok? Então, fique atento a isso, ao detalhe, viu? Se os limites iterados forem diferentes, você pode concluir que o limite da função não existe. Ok? Mas se os limites forem iguais, esses limites iterados forem iguais, você não pode concluir que a função tem limite. Só pode concluir que a função não tem limite se ele for diferente. Se forem iguais, não dá para concluir nada. Okay? O único resultado que a gente vai extrair é esse. Limites iterados diferentes, a função não tem limite. Beleza? Vamos já fazer exemplos. Deixa eu fazer o exemplo aqui do livro. Deixa eu aproveitar e depois falar de continuidade. Bora lá, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar o exemplo aqui do livro. Bom, vamos lá. Vamos analisar o limite dessa função quando... Pera aí. Quando o nosso ponto, né, o nosso par ordenado x, y tende a zero. Tende a 0, 0. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui aproveitar esse exemplo aqui, né? Vamos falar de domínio também. Essa função é uma função de várias variáveis, né? É de R2 em R. É de R2 em R. Qual é o domínio dessa função? Todos os pares ordenados têm imagem por essa função. Aí você olha para a função, você olha aqui para a expressão, né? E vê se todos os valores que eu substituir para x e para y, isso aqui vai me dar um número real? O que vocês acham? A função é essa, x menos y, x mais y. Qualquer valor que eu substituir aqui, x, y, isso aqui sempre vai dar um número real? É isso que vocês devem se perguntar para encontrar o domínio. Não, né? Por que não, James?
Ah, valores diferentes de zero, né? Então é isso. Ó. Todo número que eu substituir x para y vai dar o número real. Ó, por exemplo, se eu substituir o x por 1, o x e o y por 1. Vamos ver se vai dar o número real? Vamos lá. Quando o x for 1, né, vai ficar 1 menos 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 1 menos 1 é 0. 1 mais 1 é 2. Quanto é 0 dividido por 2? É 0. Esse aqui é o número real? É. Então, beleza. Então, esse cara aqui está no domínio. Pode estar no domínio. Todos os elementos do R2 podem estar? Nem todos, né? Tem alguns camaradas que quando eu substituir aqui, ó, pode me dar valores indeterminados. Quem que são esses camaradas, né? São justamente os valores que eu substituí aqui para x e para y, aqui embaixo dá zero no denominador, né? Por exemplo, se eu substituir aqui o x por 1 e o y por menos 1, o que que acontece? Isso aqui está no domínio. Para ele estar no domínio, ele tem que ter imagem. Vamos ver se ele vai ter imagem. Quando o x for 1, né? Então vai ficar 1 menos 1, né? O y é menos 1. Aí aqui vai ficar 1 mais o y é menos 1. Então vai ficar 1 menos 1. Então aqui vai ficar 1, né? 1 mais, aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. 1 mais 1, 2. Lá embaixo, 1 menos 1, 0. 2 sobre 0 é indeterminado, não é um número real. Então, ó, esse camarada aqui, ó, ele não está no domínio da função, porque ele não tem imagem. Então, não é todos os elementos do R2. Viu? Não é todos os elementos do R2. Aí você escreve isso de forma algébrica. Como é que escreve isso, professor? Você pega a expressão, vê a condição justamente que não pode acontecer. A condição que não pode acontecer é, olhe para o tipo de situação. Como aqui é uma fração, sempre que for uma fração, você olha para o denominador. O denominador não pode ser zero, ou seja, a primeira coordenada mais a segunda coordenada não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Ou então você pode isolar uma, ou pode deixar até assim mesmo, se quiser, mas eu vou botar assim, y diferente, passa o x para cá, y diferente de menos x. Ah, então essa é a condição. A segunda coordenada tem que ser diferente da primeira negativa. Então vamos escrever isso de forma algébrica. O domínio dessa função são todos os pares ordenados x e y, né, os elementos do R2, tal que a segunda coordenada é diferente de menos a primeira. É assim, gente. Vocês precisam saber escrever isso de forma algébrica. E se vocês não estão enxergando as coisas, gente, faça um exemplo, gente. Não custa nada você visualizar as coisas aqui, ó, como eu fiz agora. Viu? Fica mais didático ainda você apresentar exemplos que está acontecendo, para você entender. Eu faço assim, quando eu estou fazendo uma questão, eu quero fazer o gráfico dessa função, mas se ela se passa ali, eu saio atribuindo valores e vejo se está acontecendo ou não. Viu? Mas aí, aqui é só o domínio da função, né? Aí se a gente fosse desenhar isso, vamos desenhar isso, né, para ficar ainda melhor ainda. Tem questões na prova que é assim. Na prova, na lista, não sei, na prova. Que é para desenhar o domínio. O domínio é todos os pontos do R2 e o R2 é tudo isso aqui. Mas é todo o R2? Não. Menos os camaradas que tem essa condição aqui, ó. Y é diferente de menos x. O que é y diferente de menos x? Se você fosse olhar isso como uma função, né, e depois para o seu gráfico, isso aqui é uma função do primeiro grau, né, onde ela é negativa. Que função é essa, né? Essa função, como é do primeiro grau, é uma reta. E qual é essa reta? Vai ser justamente essa reta aqui, ó. A reta do segundo e do quarto quadrante. A reta y igual a x é essa aqui, ó, do primeiro e do terceiro quadrante. ABC3 do primeiro e terceiro quadrante. Função identidade. A negativo é essa aqui, ó, segundo e quarto quadrante. Mas essa reta não tá, né? Eu não quero essa reta. Eu quero justamente os caras que não estão nessa reta. Então você desenha assim. Você desenha de forma tracejada. Opa, passei demais. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Façam assim, gente, também, bonitinho. Tô fazendo aqui no computador, mas dá pra fazer também à mão também, viu? Só porque é no computador, não. Vai ser todo o R2, né? Menos aquela reta lá, y igual a menos x. Eu vou desenhar logo ela. Só que ela não está inclusa, viu, gente? Se algo não está incluso, você deixa tracejado, né? Os pontos você deixa com as bolinhas abertas, é assim. Então é todo o R2 menos esses camaradas aqui, ó. É difícil, Aline? Mato você? Só fazer assim, Aline. Pega uma reta, vai fazendo tracejado.
Aí agora é só pintar, ó. É todo o R2, né? Menos essa reta aí do meio. Se você fosse dar um exemplo aqui, você botaria a bolinha aberta. Para indicar que esse ponto ele não tá. E aí, Aline, dá para fazer? Dá não. Não, vai ter a oportunidade de corrigir minha prova. Vai. Fazer com a régua, com lápis, que eu vou fazer de boa. Sim, só Deus. Eu já melhorei muito. No primeiro período eu fui reprovada por conta dos desenhos e por conta das letras. Então eu já melhorei, eu não fiquei mais reprovada. Mas aí qualquer coisa, se você quiser, por exemplo, mostrar, professor, tentei fazer uns desenhos aqui. Se você quiser mostrar, aí eu lhe digo como é que tá. Seus desenhos tá ok, se tá bom. Beleza? Isso serve também para todo mundo, pessoal. Você fez um exercício, quer mostrar pro professor, professor. Eu achei esses. Outra coisa também, gente. Não fiquem esperando só a lista do professor, a lista que tá no Siga. Não, vão atrás, gente. Só o que tem na internet, coisas de cálculo 3. Então, você está estudando limites, né? Ah, peguei a lista de cálculo, a lista, não gostei. Procure outra lista, né? Procure outra lista na internet e tentem fazer a questão. Professor, eu peguei essa lista aqui, eu vi essa questão aqui, eu não consegui fazer ela. Tentei, fiz assim, tal, tal, não consegui. Me deu uma luz aí. Ou então eu respondi, professor, vê se está certo. Façam isso também, gente. Será o maior prazer ajudar vocês. Beleza? Mas enfim, gente, aqui é um domínio, né? Mas o foco não é o domínio. O foco é tirar o limite dessa função utilizando os limites inteirados. Bora lá, vamos para os limites laterados. Deixa eu botar aqui novamente a função. A função é x menos y, x mais y. E também outra coisa, gente, vejam as coisas de forma algébrica. Não tentem só ficar preso nas letras, não, gente. Ó, a interpretação aqui é o seguinte. É uma função que está pegando um par ordenado que tem duas coordenadas e aí faz o seguinte, a função. Ela pega a primeira coordenada menos a segunda, dividido pela primeira mais a segunda. Não fiquem presos nas letras, não, porque às vezes na prova pode colocar outra letra aqui, ó. Pode ser A, B, C. O que é importante é você entender o que está acontecendo. Eu pego um cara do R2, né? E aí eu vou transformar ele num número real. Como? Vou pegar a primeira coordenada daquele par ordenado, vou subtrair com a segunda, vou dividir esse resultado pela primeira coordenada mais a segunda. Então essa conta toda vai me ser a imagem daquele ponto. É assim. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o limite dessa função quando tende a zero. Como é que eu vou ver isso? Eu vou olhar para os limites laterados. Eu vou fazer por partes. Olhando para x, depois para y e depois vice-versa. Vamos lá. Vamos fazer primeiramente olhando só para x. Vou pegar o limite dessa função quando x tende a zero, né? O ponto lá é 0, 0. Então vai ficar o limite, a função é x menos y, x mais y. Quando tende a zero, né? Então aqui a gente vai substituir. Vai ser 0, né? Que vai ser 0 também. E aí vai ficar somente menos y sobre y. Beleza? Vai ficar assim. E aí eu não vou cortar nada ainda, porque eu não sei nada relacionado com y. O y não pode ser 0. Então vou deixar assim. Agora eu vou usar o limite quando o y tende a 0, viu? Vou pegar esse resultado. E vou jogar agora com o y tendendo a 0. Assim que é o limite inteirado. Fiz primeiramente a x, né? E agora eu vou fazer em relação a y. Aí agora sim, agora é possível cortar. Deixa eu ver, deixa eu ver se alguém viu. Por que pode cortar o y agora de cima com o y de baixo? Quem que sabe? A partir daqui. E aí? Quem me responder correto, eu dou meio ponto. Na prova. Detalhe simples, gente. Professor, pergunta de novo, por favor. Ah, é porque assim. A pergunta é, ó, eu deixei menos y sobre y. Eu não posso cortar o y aqui agora, né? Porque eu ainda não sei quais são os valores de y.
Não posso fazer esse corte. Aqui agora, basicamente, eu vou cortar o y de cima com o y de baixo, né? Depois de eu aplicar o limite. Mas por que eu posso fazer esse corte? Agora eu posso, por que eu não posso? Que vai cortar, ó, né? E aí vai ficar somente menos 1. Bom, eu cortaria, né? Porque é tudo a mesma coisa, não tem? Tipo, cortava o menos y pelo de lá. Mas Eu cortaria. é tipo assim, ó, aqui basicamente você não pode ainda cortar. Aqui já pode. Não pode. Mas aí não tem como cortar. Como assim? Não tem como cortar. Sim, vai cortar com o quê? Quando eu falo O cortar, y de baixo com o y de cima? isso. Quando eu falo cortar, é isso. Não, divisão cortar é dividir o y de cima com o y de Eu baixo. sei, então, eu pra mim, eu não tinha. Se é só essa parte, eu não cortaria ela. Por quê? Porque não tem com que cortar. Tipo, o li menos y vai cortar com i. Essa parte de fora corta? O menos não. Tipo, esse linha aí que tá do lado Não, do fora do código. isso aí é o símbolo de limite. Ele deixa parado. É só para representar que está sendo o limite. Bom, eu não cortaria. Pois é, a pergunta é, deixa eu reformular novamente para vocês. Ó, aqui eu não posso cortar, né? Nem que não poderia, né? É nem que não vou cortar não, vou cortar, não é nem isso. Não pode de jeito nenhum. E aqui, depois que eu aplicar o limite, eu posso cortar o y de cima com o y de baixo. E aí vai ficar menos 1. O que pode cortar? Limite tendendo a x, depois fica tendendo a y. Mas aí, James, o que tem a ver? Rapaz, vão perder meio ponto. Deixa eu responder então, gente. É um detalhe simples. Tô triste, tô triste. Pode ter certeza que é uma coisinha que a gente tá batendo e não achou. É um detalhe Meio simples. ponto. É um detalhe Rasquei por um décimo. É um detalhe simples, ó. Tá na cara aqui, ó. Ó, quando eu faço uma divisão de um número por ele mesmo, um termo por ele mesmo, né? Eu posso cortar isso só quando for algo diferente de zero. Né? Só posso cortar quando for algo diferente de zero. Eu tenho que ter certeza que isso é diferente de zero. Por exemplo, aqui, é por isso que eu não cortei o y de cima com o y de baixo. Por quê? Porque eu não sei se o y é zero. Não sei. Ele pode ser diferente de zero? Pode. Mas ele pode ser zero também. Isso não me diz nada. Já aqui eu tenho certeza que eu posso cortar ele de cima com o y de baixo. Porque eu sei de uma coisa. Eu sei que ele é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque o y está indo para zero. Como ele está indo para zero, né? O que está acontecendo? É só a setinha, né? Porque o limite está indo para zero, o y está indo para zero. Eu estou tirando valores aqui, ó, bem próximos de zero. Bem próximo. É zero? Não. São os valores bem próximos de zero. Mas nunca é igual a zero. Já que todos esses valores são diferentes de zero, aí sim eu posso cortar o y de cima com o y de baixo. É por isso. Porque o y está indo para zero. Mas não está sendo zero. Ele está indo para o limite indo para zero. Só isso. Perderam meio ponto. Aí, finalizando, né? Ó, o limite aqui, no caso, vai ficar constante é a própria constante, né? Menos 1. Beleza, esse é um dos limites inteirados. Vamos fazer o outro. Agora vamos mudar. Fazer primeiramente a x e depois em relação a y. Não, ao contrário, né? Primeiro em relação a y, depois em relação a x. Viu? Aí eu vou fazer de novo aqui, Henrique. É a mesma coisa, Henrique. É só você trocar as posições. Vamos lá. O outro limite inteirado. O limite agora primeiramente em relação a y. Vamos lá. Pega a função. A função é x menos y dividido por x mais y. Né? Agora o y está indo para zero. Ó. O que acontece?
Aqui vai indo para zero, né? Isso aqui também vai para zero. E aí vai sobrar somente x sobre x. Posso cortar o x de cima com o x de baixo? Não posso. Porque eu não sei quanto é o valor de y. Aí, né, vamos aplicar outra parte do limite inteirado, né? Depois de eu fazer em relação a uma coordenada, eu faço em relação a outra. Eu pego o resultado, que é esse. E agora eu faço em relação a outra coordenada, que agora é em relação a x. E aí, quanto é que vai dar agora, gente? Posso cortar agora? Fazer a mesma pergunta, né? Pode, né? Por que pode cortar agora? E aqui não podia. Só não vale o meio ponto, né? Porque o x está indo para zero, né? Os valores de x são sempre diferentes de zero. Pera aí. Enfim, agora eu posso cortar, né? Porque são valores diferentes de zero. Então, quando eu cortar, aí isso vai dar 1. Né? O limite de 1 é a própria constante. Aí, ó, qual é a conclusão que a gente vai tirar? A conclusão é essa. Como os limites inteirados são diferentes, né? Deu menos 1 e aqui deu 1, aí você pode concluir. O limite dessa função, quando vai para zero, as duas coordenadas vai para zero, o que é? O que acontece? Não existe. Não existe. Ok? Beleza, pessoal. Aí o próximo tópico, né, é continuidade. Continuidade, cadê? Continuidade. Vou falar. Os assuntos para a prova do dia 23, é só esses que a gente vai ver hoje ou a gente vai ver mais assuntos? A Aline, eu acho que, né, pelo que eu sei, a primeira prova é unidade 1, unidade 2. Só se eu estiver enganado aqui, não é pelo planejamento. Porque na apresentação da disciplina, o professor da disciplina disse que serão três avaliações. Pois é, ó, tá aqui, ó. Pelo que eu sei, tá aqui. Unidade 1 e unidade 2. Então é só funções, limite e continuidade. Não tem. Gostei. Não é para ter derivadas, não. Derivada Amém. nossa segunda prova. Então, por isso a gente vai ficar só mesmo nessa parte de limites, continuidade e funções. Quem faz a prova é o senhor ou o outro professor? Aí eu vou esperar a posição do professor. Professor Alexandre. Tá bom. Ele vai falar pra gente. Bom, vamos lá. Deixa eu só finalizar bem aqui continuidade, né? Que é essa última parte do assunto. E aí vamos tentar responder umas questõezinhas rapidão. Pode falar, Alex. Professor, essa aula tá gravada? Tá sendo gravada agora. Porque tem parte que eu não consegui acompanhar. Eu queria rever depois. Tá sendo gravada. Aonde eu tenho acesso a ela? Eu vou sempre tentar mandar no grupo do WhatsApp, tá? No grupo da disciplina, de vocês. Mas às vezes, se eu esquecer, vocês me cobram. Vai ficar no YouTube também. Viu? Bota no YouTube, lá no meu canal. Aqui, ó. Tá certo. Só botar assim, Alberoni Mate, que aparece. Aí vai estar aqui disponível. Certo. Obrigado. Nada. Vamos lá, gente. Só pra gente finalizar aqui a continuidade, para depois a gente responder uma questão. Acho que não dá tempo. Vou apagar não. Vou deixar aqui por enquanto. Ó. Deixa eu finalizar aqui o que é continuidade. Continuidade, né? Como o próprio nome está falando, é algo contínuo. O que é algo contínuo? Vou fazer esse índice. Vai na prova, faça uma revisão aí bacana pra gente. O que é algo contínuo, gente? O que vocês associam com algo que é contínuo? Algo que tem continuidade.
Algo direto, né? Mas aqui, ó, pra gente, tipo assim, vamos pegar aqui a estrada. Ou algo repetitivo, né? Porque tem aqueles negócios que, tipo, aí depois tem a vírgula, aí é dois, tipo, coisa infinita, que é infinito. Mas não necessariamente sem questão de repetição, mas mesmo, ó, vou dar uma definição aqui para vocês entenderem o que é contínuo pra gente, né? Porque a gente vai associar com função, associar com gráfico. Eu moro em Bom Jesus, né? Eu moro em Bom Jesus. E aí eu vou pegar aqui a estrada, né? De Bom Jesus até a cidade do James aqui. Não, vou pegar até a cidade de vocês, até Jaicóis. Aí a pergunta é: a estrada de Bom Jesus para Jaicóis é algo contínuo ou não? Aí uma função é contínua, pessoal, é uma função que ela é direta, assim, ela não tem quebras, ela não tem buracos. E aí, é contínua essa viagem? Não, porque é cheio de buraco, viu? Então ela é descontínua. Ela não é uma função contínua, essa estrada aí. Então, se tiver uma quebra aqui, ó, se tiver um buraco, a viagem vem aqui, né? Aí bem que tem um buraco, aí eu tenho que partir por aqui, aí é algo descontínuo. Agora, mas a função é assim, toda inteirinha, bonitinha, o gráfico dela, aí ela é contínua. Já uma função assim, que ela vem aqui, ela para aqui, continua aqui lá embaixo, tem buracos, cada um buraco desse aqui é um ponto de descontinuidade. Aí a função deixa de ser contínua. Beleza? Então é isso. Basicamente, funções contínuas são isso. Funções que não têm buracos. E contínua é que ela segue normalmente o gráfico. De forma algébrica, né, a gente fala que uma função é contínua ou não através do limite. Assim, uma função ela é contínua num ponto A, no ponto AB, né? Novamente um detalhe. Eu estou fazendo aqui em duas variáveis, viu? No par ordenado. Mas isso serve para 3, 4, é mesmo as coisas. É só você estender o conceito. Então a função é contínua num ponto quando... Aí você vai olhar duas coisas. Você vai olhar para algumas coisas. Você vai tirar a imagem da função naquele ponto. Você pega aqui as variáveis, vai substituir por esses dois valores. Okay? Vai tirar a imagem da função naquele ponto. E outra coisa que você vai fazer é tirar o limite da função em relação àqueles pontos. Você vai jogar o x tendendo a A e o y tendendo àquela outra coordenada. Tem que existir. Ok? Mas aí, para garantir que é contínuo, além dessas existências aqui, ó, o que garante que a existência é quando esses dois valores aqui, ó, forem iguais. Ou seja, resumindo tudo, uma função é contínua no ponto quando o limite dessa função existe, quando o par, né, vai tender naquele ponto, né, e for igual à imagem daquele ponto. Em outras palavras ainda, né, é tipo assim, é quando você basicamente substitui a função as variáveis, né, relacionadas àquele ponto mesmo, e aí vai dar um limite, né, vai ser igual à imagem. Vou fazer isso para ficar mais claro, ok? Mas é basicamente isso, gente. Vocês vão fazer essas duas comparações. Pega a imagem, tira a imagem, viu? Acho que eu falei coisas aqui que fez ser complicado. Mas vou voltar aqui, vamos botar algo só. Você tira a imagem, beleza? Substitui o x pelo número, substitui o y pelo outro número, beleza. Depois, tira o limite. Com o x se aproximando daquele ponto, com o y se aproximando daquele ponto. Compara os dois resultados. Se os dois resultados forem iguais, aí você fala que a função é contínua naquele ponto. Se não, aí a função é descontínua. Aí basicamente lá no gráfico fica um buraco. Quando a função é descontínua tem um buraco lá. Viu? Aí uma função ela é contínua para todos os pontos, é quando todos os pontos forem contínuos, né? Todos os pontos acontece isso. O limite, quando se aproxima daquele ponto, é igual à imagem daquele ponto. Beleza? Então, ó, claramente a gente vê isso de forma clara num gráfico, né? Ó. Vou pegar aqui um ponto aqui. Ó, a função aqui, por exemplo, digamos que aqui é 1. Essa função, ó, ela é descontínua no 1. Por que ela é descontínua no 1? Aqui é a função de uma variável. Por que ela é descontínua no 1? Você vê claramente que no gráfico ela tem um buraco, né? Ó. Ela é descontínua no gráfico. Quando eu se aproximo à esquerda, ó, os valores se aproximam desse resultado aqui. Quando eu se aproximo à direita,
os valores se aproximam desse resultado aqui, ó. Logo, a função não tem limite. Aí logo, essa parte aqui, ó, ela não vai existir. Se não existe, não dá para comparar com a imagem. Então a função é descontínua. Ok? Vamos lá, ó, vamos pegar um exemplo bem direto. Esse aqui. Essa função, ela é contínua no ponto 00? Não é contínua. Por que ela não é contínua no ponto 00? Porque não tem um limite. Basicamente isso, não tem um limite. E não tem também a imagem. Tem a imagem do ponto 00? Também não. Se eu substituir aqui tudo por 0, isso aqui não dá o número real. Não dá. Vamos pegar uma questão aqui para te responder. Bora lá. Vou pegar uma questão aqui para ajudar você. Vou pegar uma questão da lista avaliativa. Vou tentar, viu? Às vezes eu estou pegando aqui na hora, às vezes não dá, mas depois a gente pode fazer. Se quiser responder a lista avaliativa todinha, não tem nada, viu? Não, a gente vai comentando aqui. Algumas a gente vai pegar como exemplo, né? Mas aí 100% não. Mas algumas a gente vai tomar como base aqui. Eu tinha anotado aqui que o Siga tá travando. Deixa eu pegar aqui já anotado. Professor, depois o professor coloca lá, até quando vai os fóruns e essa primeira atividade, porque eu acho que termina esse mês tudo, né? O fórum vai até, ó, o fórum tá aqui aberto. Vai até o dia 23. Ó. Tá, e a atividade avaliativa? Agora eu não sei, eu tô tentando abrir aqui, mas Siga tá lento. O Siga tá ruim mesmo esses dias. Tá sendo uma luta para entrar. Mas vamos lá, vamos perder tempo. Eu anotei aqui. Unidade 2, página 37 e 38, né? Página 37 e 38. Vou pegar um de continuidade pra gente fazer. 37 e 38, 6, 8. Exemplo de funções contínuas e descontínuas. 6, 8. A função aqui é contínua em R2, justifique. 10, 12. Vou fazer isso aqui. Vou tentar fazer. Aí, pessoal, às vezes pode sair a resposta, às vezes não acontece, viu? Eu não treinei a questão antes, não. E aí, se eu não souber, eu falo, ó. Depois a gente faz, não conseguir. Vamos ser sinceros. A questão é ser sincero. Vamos tentar ver se a gente consegue responder essa. Questão 8. A função f de x igual a y igual a x ao quadrado. Ela é contínua em R2? Bom, para ser contínua, pessoal, é assim. Ela tem que ser contínua para todos os pontos. Viu? Então tá aqui, é que nem aquela viagem de Bom Jesus para Jaicós. O que acontece? Para essa estrada aqui ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos. Se bem que na cidade de Colônia do Gurgueia ela tiver um buraco, ela deixa de ser contínua. Pode ser perfeita aqui em Jaicós, chegando em Jaicós. Pode ser contínua aqui, pode ser perfeita aqui também saindo de Bom Jesus. Mas se bem que em Colônia do Gurgueia, ao chegar aqui próximo aqui à casa do James, tiver um buraco, ela é descontínua. Para ser contínua, ela tem que ser, quando ele fala em contínua, em toda a estrada não tem sem buraco. Ela tem que ser contínua em todos os pontos. Mas aí, professor, como é que eu faço para ser contínua? Eu vou ter que analisar ponto por ponto? Basicamente não. Você vai fazer mesmo uma dedução. Você pode deduzir que funciona para todos os pontos da continuidade. E para provar que é descontínua, basta mostrar que tem um ponto que a função ali é descontínua. Ele está falando, essa função é contínua em R2, todos os pontos é contínuo. Então, se for contínuo, vamos dar uma dedução, que funciona para todos. E para dizer que ela é descontínua, basta a gente mostrar um ponto que ali ela é descontínua. Naquele ponto. O que vocês acham? Essa função aqui ela é contínua ou é descontínua? Contínua? Vocês estão vendo aqui algum ponto que assim, não tem imagem, não tem limite, né? Que a gente vai comparar esses dois valores. Vocês conseguem ver um ou não? Não, pessoal, tudo funciona, tudo tem limite, tudo vai ter imagem também. Por exemplo, um dos clássicos que às vezes acontece é o 00, né? A origem. Mas se a gente pegar a origem, por exemplo, 00, né? Primeiramente, vamos olhar a imagem.
Quanto é a imagem do 0, 0 por essa função? Essa função ela pega dois valores, né, e transforma somente um valor ao quadrado. Então pega só a primeira coordenada ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então tem imagem. Beleza. Ah, só um detalhe, viu, gente? Só um detalhe. Além da existência da imagem e do limite, isso não garante a continuidade. Tem que ser iguais. Tem que esquecer isso. Vamos esquecer disso também não. Bora lá. Vamos tirar o limite dessa função quando x tende a 0, né? Quando x, y tende a 0, 0. Ó, o limite dessa função, quando x, y tende a 0, 0, né? Vai ser igual. A gente vamos botar aqui a função, x ao quadrado. E aí, quanto é o limite dessa função quando x e y tende a 0? É basicamente só substituir, né? Fica 0 ao quadrado, é 0. Então, ó, a imagem foi igual ao limite. Então, essa função, ela é contínua em 0, 0. Eu fiz só um ponto, viu? Só um ponto. Eu não posso deduzir que isso funciona para todos, não. Ela é contínua no 0, 0. Então, a base eu já sei, ó. Um ponto, ela é contínua. Será que todos os pontos também isso acontece? Vamos ver outra aqui, só para a gente enxergar melhor. Vamos pegar o par 1, 2. Ó, quanto é a imagem do 1, 2? A imagem do 1, 2 pela função, né? Somente pega a primeira coordenada ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Vamos olhar agora para o limite dessa função quando tende a 1, 2. O limite dessa função quando x, y, né, o par, tende a 1, 2. Isso aqui vai ser igual. Pega a função. E aí agora eu vou jogar o y para 1 e o y para 2. Basicamente eu vou jogar só o x, né? Que só tem um x aqui na função. Então é só substituir também. A função polinômio é só substituir. Fica 1 ao quadrado, que é 1. Então, deu a mesma coisa, né? Então também ela é contínua em 1, 2. Viu? Essa função aqui, gente, de todos os pontos você vê isso, né? Não vai ter problema não. Essa função aqui, ela é contínua em todo R2. Todos os pontos, todos os pares ordenados que eu pegar, essa função ela é contínua em R2. Mas qual é a justificativa que eu vou apresentar? Ela é contínua em R2, pois, né, a função, vamos olhar para a expressão. Essa função aqui, ó, qual é a função dela? A sua expressão, ela é x ao quadrado. Vocês veem que é uma expressão que ela não tem problema. Qualquer coisa que eu pegar aqui dá para substituir. Tem imagem, né? E ela é uma função polinomial. Ela é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau, ela é contínua. Toda função do segundo grau, ó, que é assim, uma parábola, né? Ela não tem buraco. Desse jeito aqui, clássico, desse jeito aqui. Então, por isso, ela é uma função contínua em R2, pois essa função aqui, ó, x ao quadrado, é uma função, eu vou botar, é uma função, né, polinomial contínua. Aí não importa também os valores de R, né, só depende só de um, é uma função contínua. Pronto, acho que já é o suficiente. Vou botar aqui, contínua em R, né, que é só um valor. Então, se você fizer isso aqui, ó, beleza. Então, como é que eu fiz para responder? Ó? Tenta fazer assim, gente. Ó. Você quer enxergar algo para todos os pontos? Tenta ver se algum ponto ali dá problema, né? Ó, principalmente tenta, às vezes, sempre olhar para o 0, 0. Mas não vão deduzir isso para todos, né? O 0, 0 funcionou. Ah, então já é um caminho. Eu joguei outro pronto para ver. Também da mesma coisa, né? Qualquer outro ponto que eu jogar, vocês veem que vai funcionar. É só substituir. Né? É porque essa função de x ao quadrado é uma função polinômio, né? E essas funções polinômio elas são contínuas. Vale só substituir. Todas essas funções que o limite sai só substituindo, elas são contínuas. E aí, claro que isso vai implicar que ela é contínua também em R2. Beleza? Então a questão 8 aí do exercício da lista avaliativa respondida. Vamos aproveitar aqui, vou responder mais uma para vocês. Tá tempo. Responde mais. Vou responder só mais um aqui para aproveitar aqui. Né? Eu marquei até 11, né? Vou pegar 6. Vou ver se eu consigo responder a 6. A 6 é interessante. A 6 é para a gente dar um exemplo. Tentar visualizar algo que acontece. Deixa eu pegar aqui. Ó, essas, às vezes, de exemplo, às vezes a gente não consegue mesmo tirar um exemplo da cartola, não. Às vezes a gente encontra,
pesquisando. Ó, dê exemplo de duas funções f e g descontínuas, tais que eu tenho duas funções que elas são descontínuas, e aí que a soma dela vai ser contínua. Vocês conseguem visualizar isso? A gente vamos trazer o exemplo das estradas, né? Eu tenho ali duas estradas, que elas são descontínuas, ela tem buracos, mas aí quando eu juntar duas estradas, ela fica contínua. Então, acontece. Vamos tentar puxar exemplos. Duas funções que elas são descontínuas e que a soma é contínua. Alguém tem um exemplo assim? Alguém consegue tirar um exemplo aí da cartola? Deixa eu pensar aqui também. Eu vou pensar numa que soma, né? E tipo, vai cortar ali os termos, aí vai ficar algo contínuo. Até mesmo uma constante. Ó. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Tipo uma fração. É, eu acho que assim funcionou. Vamos lá, vou tentar reformular. Vejam ver, vejam só. Eu vou pegar a função f de x, y, eu vou botar em R2, eu poderia botar até R, dentro de uma variável. Porque não mencionou se é de várias variáveis, né? Ou até mesmo pode ser também de uma variável, mas eu vou botar duas variáveis e a função é 1 sobre x. Essa função, eu pergunto a vocês, essa função ainda continua para todos os pontos? É ou não é? Quem que sabe? Rapidão, de cabeça, falar. Vocês viram algum problema na imagem? Viram algum problema no limite? Não estão vendo, gente. Para ser contínua, o limite no ponto e a imagem no ponto tem que ser iguais. Um desses falhar ou forem diferentes, morreu. Não é contínua. Ó, ela é descontínua na origem, né? Na origem ela é descontínua. Ah, professor, por que ela é descontínua na origem? É porque, gente, ó, a imagem do 0,0 é quanto? Se eu substituir aqui essa função, o x por 0, fica 1 sobre 0. Isso aqui é o quê? É indeterminado. Então, não existe a imagem do ponto 0,0. Se não existe a imagem do ponto 0,0, a gente não pode nem comparar com o limite quando vai para 0. Então, ela é descontínua no 0. 0,0. Viu? Descontínua na origem. Descontínua na origem. Vou pegar outra função aqui. Essa aqui. Ela é contínua? Todos os pontos? Ou tem algum ponto que dá problema? E aí? Descontínua também, né? Ó. A imagem do 0,0, pela essa função g, também não existe. Né? Fica a menos 1 sobre 0. Isso aqui existe? Não. Isso é indeterminado. Então, se não existe a imagem, né? Então, muito menos eu posso comparar com o limite. Ela é descontínua também. Beleza. Dei duas funções descontínuas. Vamos fazer a soma das duas funções. Quem é a função f mais a função g, gente? Vai dar qual função? Vai dar o quê? Vai dar quanto? Bora, meu povo. Ó, óbvio aqui, ó. Que eu tô perguntando só isso aqui. Zero e isso. Vocês estão com medo de falar. Zero, né? Só vai cortar, ó. É o oposto. Vai dar zero. A função vai dar função igual a zero. Essa função aqui, ela é contínua? Para todos os pontos? É ou não é? Não.
Por que ela não é contínua, Henrique? Isso aí, no caso, vai ser porque não vai existir os valores de F e de G, né? E a soma vai dar zero. Mas assim, eu não vou fazer de forma separada. Se eu for tirar a imagem, né? Quando eu for tirar a imagem, eu vou pegar a expressão final, que é essa. A, a, a função final é essa aqui, ó. Viu, Henrique? Eu não faço separado, não. Eu tiro logo o valor final. A lei é essa aqui. Função constante igual a zero, gente. O que é que significa? Qualquer imagem dessa função é zero. Qualquer imagem. Então ela vai ser contínua, né? Qualquer imagem é zero. Os limites vai dar o quê? Vai dar zero também. Vai dar tudo zero, tudo zero. Toda função constante, gente, ela é contínua. Ela não tem buraco. A função f de x igual a 2. Como é que é o gráfico dela? É assim. Passando pelo 2. Ela tem buraco? Não. Todo mundo é 2. A função f de x igual a 0, ela também é contínua. Ela é uma função constante. Ela é uma reta, ó, em cima do eixo x. Tem algum buraco? Não. Todos os valores são zeros. Essa função aqui, ó, ela é contínua. Viu? Ela é uma função constante. Beleza? Então é a resposta. Eu dei exemplo de duas funções descontínuas, cuja soma virou uma função contínua. Então pode acontecer isso. Pega ali duas estradas que tem buracos, quando eu juntar as duas estradas vai ficar de boa, vai ficar perfeita a estrada. Claro que isso na lógica não acontece, mas de forma assim, de função acontece. Mas pode acontecer, né? Ó, pode acontecer justamente por causa disso, porque eu peguei as duas estradas, né? Elas tinham buraco, mas o que foi que eu fiz? Eu botei uma em cima da outra, aí tipo tapou o buraco, né? Ficou zero, ficou só um ponto só. Tipo isso, um buraco da uma tampou a outra e junto, tipo, foi cancelando aí zerou. Aí virou algo contínuo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham, às vezes, pensando nesses exemplos assim, tire da cartola, né? Mas é tipo, tem que tirar da cartola também, é visualizar as situações. Ó. Ah, uma descontínua é tipo quando dá problema na imagem, dá problema no limite. Viu? Mas a gente aprende mais essas coisas assim mesmo, praticando, fazendo vários exemplos, pegando vários exemplos mesmo de livro, da internet. Aí você fica com esse enriquecimento de conteúdos na cabeça. Mas é isso, gente. Finalizar a aula aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.